Bom, mas vamos lá. Deixa eu começar. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é José Lúcio Munhoz. Eu sou advogado, fui juiz do trabalho de São Paulo e Santa Catarina, como lembrou o colega Fabiano. Fui presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de São Paulo e também fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Né? O nosso querido convidado aqui de hoje, né, que estamos nos convidando nessa live comum aqui, é o Fabiano Coelho, uma figura agradabilíssima, né, um juiz de primeira linha, juiz do trabalho de Formosa, da 18ª região, né, nossa Goiás, né, foi juiz auxiliar na vice-presidência do TST por quase 2 anos e depois foi juiz auxiliar da própria presidência do TST, de 2014 a 2018. E é instrutor do treinamento Seja um Expert em Recurso de Revista agora. E o Fabiano é mais que isso. Né? Nós tivemos quase o mesmo tempo de magistratura, eu 25 anos, você perto disso. Eu estou com 22 e pouco, eu sou 22. Eu cheguei a dar palestra sobre recurso de revista, mas não chego nem perto do papa da matéria aqui, que é o Fabiano. Para vocês terem uma ideia, o menino ali, ó, que está aqui na parte de cima do vídeo, ele leu mais de 65 mil acórdãos do TST. Ele, na vice-presidência, ele encaminhava os recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. Então, para fazer isso, ele tinha que analisar não só os pressupostos do recurso extraordinário para o Supremo, como também a condição do próprio recurso de revista que estava ali chegando. Então, é alguém, tarimbado no tema, né? E eu estou aqui para aprender, como todos que estão nos assistindo nessa live aqui. Mas eu sempre gosto de pontuar um pouquinho o tema antes, né? Então, falar do recurso. Então, vou dar uma pequena introduçãozinha para a gente chegar onde está esse recurso de revista danado, cheio de artimanhas para pegar todo mundo no laço, né? O ser humano é um bichinho interessante, ele é independente, ele é livre, mas ele vive em sociedade. E essa vida dele em sociedade acaba ocasionando conflitos, né? O ser humano, líder, exerce sua individualidade com o outro e gera conflitos. E esses conflitos, inicialmente resolvidos pela autotutela, né, Fabiano? Onde o mais forte definia, né, a solução do caso, e isso acabou passando, com a evolução da sociedade, acabou se estabelecendo um poder próprio do Estado para resolver conflitos, para dizer às pessoas o que é o direito, como deve ser solucionados os conflitos, e falar quem tem razão, entregar o bem da vida, né, que é o âmago de cada um, né, é o seu direito, né, o exercício do seu direito. E tem diversos ramos para se trabalhar a busca desse direito. E um dos ramos é a nossa querida Justiça do Trabalho, né, que nós dedicamos aí boa parte das nossas vidas, né, Fabiano, nessa justiça que presta um serviço social relevantíssimo, tentando conciliar, né, os conflitos de trabalho entre empregados e empregadores e, quando não possível, solucionar os conflitos, né, ou seja, resolver os conflitos, a dizer quem tem ou não direito em cada uma daqueles casos concretos que aparecem. E para isso, normalmente, as pessoas ingressam com uma ação trabalhista, né, uma reclamação trabalhista. E para reclamar junto à Justiça do Trabalho, pode ser o trabalhador, o que é o mais comum, mas também muitas empresas ingressam com o processo e são reclamantes, né, quando elas buscam... Raro, mas acontece, Acontece, sim. Quando elas buscam o reconhecimento de algum direito em face de um empregado ou um ex-empregado, enfim, um trabalhador. E quando o juiz decide o caso, ele profere uma sentença, analisando toda a situação. E como o ser humano é esse bichinho que não aceita muito, né, ser contrariado, quem entra com a ação sempre acha que tem razão, né? Então, faz parte da nossa natureza não se conformar com uma decisão que é contrária aos seus interesses. E aí, o sistema como um todo, né, o sistema judiciário, permite que essa decisão seja revista
por pessoas mais experientes, em tese, ao menos, mais experientes, mais tarimbadas, e não apenas agora por um, que normalmente as decisões são tomadas por um juiz. E aí vai para um tribunal regional, no nosso caso, Tribunal Regional do Trabalho, e esse caso será apreciado, num caso de recurso daquela sentença, por uma turma do tribunal composta por 3 juízes mais experientes, chamados desembargadores. Bom, mas como o ser humano não aceita ainda assim, né, tá pouco, uma decisão, ele quer uma terceira opinião. Ele fala, não é possível que essa decisão do tribunal esteja correta. E aí o sistema fornece uma nova medida para que a pessoa possa tentar rever aquela decisão ou confirmar aquela decisão, né? Então, há um terceiro grau de jurisdição na esfera trabalhista e possibilitando que as pessoas, em alguns casos, levem a sua discussão do juiz do primeiro grau para o Tribunal Regional do Trabalho, por uma turma, e depois ainda para o Tribunal Superior do Trabalho, não é? Então, a sentença, depois um acórdão num recurso ordinário daquela sentença, para depois sujeitar isso a um recurso, recurso de revista. Não é? E aí veio a Constituição e estabeleceu toda essa divisão, e na esfera civil você tem quase a mesma coisa. Você tem uma sentença de primeiro grau, o recurso dela vai para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, se for na Justiça Federal, e depois, naqueles segmentos, cabe um recurso especial. Então, Fabiano, a gente pode dizer que o recurso de revista é o irmãozinho do recurso especial na Justiça Comum, no CPC? É um irmão um pouco diferente, né? Mas é um irmão, né? Ele é o equivalente, é o recurso extraordinário, né? de entrada, digamos assim, né? Da Justiça Comum é o recurso especial, mas com algumas distinções, né? Seja pela prática mais curioso, né, da gente ter na Justiça do Trabalho, em que o processo é mais informal, o recurso de revista acabou assumindo uma postura mais formalista do que o especial no STJ, né? E, por outro lado, o STJ acaba cuidando de questões menos abrangentes, né? Porque o STJ ele não é um tribunal constitucional, e o TST é um tribunal constitucional também, né? Então a gente ficou numa situação um pouco estranha, né, em relação ao STJ, talvez até pela busca, talvez até pela busca do legislador de acelerar o procedimento trabalhista, né, permite a discussão mais ampla, envolvendo inclusive questões constitucionais no recurso de revista. Então, é bom pontuar essa diferença aí no recurso, quando você tem uma decisão no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, que viole a Constituição ou as leis, a parte pode entrar logo de cara com o recurso extraordinário e com o recurso especial, lá na Justiça Comum, na Justiça Federal. E na Justiça do Trabalho, ele pode também entrar com recurso extraordinário, ele só entra com recurso de revista, a princípio, é isso? Mas em contrapartida, né, Zé Lúcio, ontem eu falava disso num evento bem bacana que a Letícia Leite, advogada, promoveu, que, por outro lado, também as nossas discussões de execução no TST são muito restritas, pelo menos em tese, ao passo que o STJ ele tem realmente a jurisdição plena para unificar a jurisprudência nacional em matéria tanto de direito comum quanto de direito processual civil, né? E o TST excepcionalmente ele analisa questões de execução, e isso acaba gerando um certo embaraço, porque alguns tribunais acabam tendo uma divergência muito grande entre eles quanto à interpretação de um procedimento na execução, e acaba que o TST meio que tem que forçar a barra, às vezes, para conseguir pacificar, acalmar uma questão que gera insegurança jurídica. Bem importante a sua pontuação, porque um dos fundamentos e razões de existir do recurso de revista
é justamente tentar manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência, né, nacional, de modo a haver uma unificação, uma maior, pelo menos, uniformidade. É claro que a casuística sempre traz diferenças significativas nisso. Bom, mas para recorrer, a gente não basta só não gostei da decisão e quero recorrer. Senhor juiz, não gosto dessa decisão, então submeta o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. Não dá para ser só assim, tão simples, né? Porque, afinal, envolve uma situação bastante complexa. Então, os recursos, normalmente, embora a doutrina varie um pouco, ela costuma estabelecer os pressupostos para você recorrer, que são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Embora não haja unanimidade na doutrina a respeito do que é caracterizado cada um desses dois tópicos de pressupostos recursais, mas, enfim, há uma predominância nisso. E é interessante porque a legislação, no caso, por exemplo, da CLT, ela cita lá que o relator deverá analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de revista. Mas a CLT não define o que vem a ser quais são esses pressupostos intrínsecos ou extrínsecos. E aí a gente tem que se buscar na doutrina. Como que você define aí esses pressupostos, Fabiano? Essa discussão do que é extrínseco e intrínseco é uma discussão longa, né? E acaba que ela não é muito vencida. E ela tinha razão de ser maior há um tempo atrás, em que se discutia se o presidente do TRT poderia adentrar nos pressupostos intrínsecos, né? Então, por isso até hoje a gente vê, né, Zé Lúcio, é muito comum que o advogado, na petição de abertura ali, aquela petição de apresentação do recurso de revista, ele traz lá a questão fala do cabimento, a tempestividade, o preparo e a representação, porque são pressupostos extrínsecos claros, né? E aí, como a petição é dirigida ao presidente do TRT, tem sentido que os advogados, pensando que o TRT só analisaria os pressupostos extrínsecos, limitasse a essas questões, né? Mas, como você bem disse, a jurisprudência e hoje até a própria legislação para dizer que o presidente do TRT não pode analisar a transcendência, diz que ele só pode analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, ou seja, analisa tudo, né? Mas aí faz uma diferença, né, Zé, que eu tenho ponderado com os alunos lá no treinamento, seja expert em recurso de revista agora, para que na hora do agravo de instrumento, se o recurso for trancado, o advogado não abra mais aquela preliminar que era muito comum de usurpação de competência do TST pelo presidente do TRT. Porque antes da reforma trabalhista, poderia ser até uma discussão jurídica que o advogado não tivesse razão, mas é uma discussão plausível, tal, e muita gente divergia acerca disso. Agora, a partir do momento em que a própria lei diz que o advogado examina ambos, pressupostos extrínsecos e intrínsecos, ou seja, ele pode examinar se entrou em fatos e provas, se teve pré-questionamento, se a divergência jurisprudencial está comprovada, se foi bem aparelhado, se o recurso está fundamentado de forma adequada ou não, né? E aí, se o advogado vem lá com uma preliminar dizendo que o presidente do TRT, cumprindo o que a lei diz que ele tem que fazer, lá no parágrafo 6º do artigo 896A, de certo modo, o advogado está deduzindo uma pretensão contra texto expresso em lei. E tem ministros que estão multando o advogado por conta dessa argumentação, né? Então, como a questão já é vencida e não compensa mais o advogado abrir esse tipo de preliminar, não só porque não vai funcionar, mas porque está expondo o cliente ao risco de ser multado. De poder receber uma multa. Olha, e o tema é muito complexo. Então, quem tiver interesse aí, se cadastre aí nos cursos do nosso querido Fabiano Coelho aí, que é o papa da matéria. Não há outra igual no Brasil. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, então, nos pressupostos extrínsecos, a gente pode dizer, Fabiano, que são aqueles requisitos que não estão
dentro do seu próprio recurso, mas externos a ele. Não é? Exatamente. Então, iríamos aí, o primeiro tópico, talvez a tempestividade, não é? Que não está próprio no recurso, ou seja, é um critério fora dele. Sim. Essa tempestividade, qual é o prazo do recurso de revista? Desde quando ele é computado? O recurso de revista são 8 dias a partir da ciência da intimação, e o que a gente costuma bater bem firme com os nossos alunos para tomar cuidado com o PJE, né? Porque tem situações mais recorrentes do que deveria acontecer, em que o advogado ali, às vezes até na hora da pressa, ele junta a petição do recurso de revista no PJE do primeiro grau. Então, se ele fizer isso, e isso for percebido depois do 8º dia, depois de escoado, o prazo já era, o TST não relativiza, né? E teve, tanto no relativiza, Zé Lúcio, eu estou até para soltar um vídeo aqui, eu ensaiei a semana inteira, mas acaba assim, é cheio de coisa. Uma decisão do TST de 2 semanas atrás, que a situação era simplesmente fantástica, a discussão jurídica. Divide com a gente. Vou colocar aqui, olha só que lástima. O advogado, aquela história, deixar tudo para a última hora, o advogado, nos últimos minutos do último dia do prazo, foi botar o recurso de revista dele no PJE. Então, o que aconteceu? Ele colocou para fazer o upload às 23h59 do último dia do prazo. Então, ele tinha um documento na mão dizendo que o documento, ele deu o play lá, o start para subir, às 23h59 e alguns segundos. Mas no TST, o sistema certificou que a petição foi recebida às 0h0 do dia seguinte ao prazo fatal. E aí a discussão era se por essa situação, né, de poucos segundos, né, se valeria o documento do advogado dizendo que ele protocolizou no dia certo ou a recepção pelo TST já no dia seguinte. Os ministros entenderam que se passou, terminou o dia, foi depois da meia-noite, ainda que seja por segundos, o recurso estaria intempestivo. Então é realmente o dia e hora da recepção no sistema da do TST. recepção, então não pode... E se o advogado tiver algum probleminha de internet de última hora, certificado de falta de luz, nada? Já era, né? Porque o TST não... A única ressalva que o TST faz é em relação a problema no sistema, né? Que se houver entre 11 e meia-noite, tiver ali algum apagão, o sistema ficar fora do ar 1 minuto que seja, né? Então, mas é até razoável o advogado tentar provar que seria um motivo de força maior, uma queda de energia, por exemplo, né? Mas não vem sendo possível. Eu preciso fazer um registro aqui, que eu vi uma pessoa que está aqui na live que a gente tem que cumprimentar. Que é o nosso amigo Rodolfo Pamplona, o imperador das lives. É uma grande honra ele estar assistindo nossa live, porque é muito difícil ter um horário que ele não está fazendo live. Sim, é verdade. Ele já fez mais de 200. Eu tive a oportunidade de fazer uma com ele recentemente, uma figuraça, assim. Não, e ele é fantástico, porque ele... Um ser humano da maior categoria. Ele fala do direito civil, do direito do trabalho, do direito processual, de música, se quiser falar de literatura também. Poesia, ele manja de tudo. Bom registro, bom registro. Mas então vamos lá, outro pressuposto, a procuração. Aquele documentinho que indica que o advogado tem poderes para atuar no processo e para fazer o recurso. Né? Eu venho orientando, Zé Lúcio, aos nossos alunos, que na hora de fazer o checklist do recurso, que tome como prática colocar na peça do recurso onde é que está a procuração nos autos. Porque ao fazer isso, o advogado obrigatoriamente ele vai conferir se o nome dele está na procuração. Porque acontece muito, principalmente situação de parceria, né? O Maurício Chiave está por aí também, grande amigo, um abração. Então, acontece esse tipo de problema e o TST, ele zero de tolerância, né? A gente até particularmente
tem uma crítica nesse sentido, porque se o Código de Processo Civil vem no sentido do prestígio, a solução de mérito do recurso, o próprio parágrafo 11º lá do artigo 896 da CLT vem nessa linha também, de prestigiar a solução de mérito, e para o TST faz-se uma distinção. Se o advogado tem uma procuração com defeito, essa procuração será sanada mediante despacho do relator. Agora, se não tem procuração, sem chance nenhuma. Como foi um caso curioso que eu gravei um vídeo semana passada aqui no nosso perfil, Zé Lúcio. Foi marcada uma audiência de encerramento de instrução, facultado o comparecimento das partes, e a advogada compareceu sem o reclamante. E a advogada foi quem assinou o recurso de revista, só que ela não tinha procuração nos autos. Então a discussão dela é que tinha um mandato tácito, porque ela compareceu numa audiência representando, mas sem o cliente não tem jeito, né? Então, assim, aí é onde a gente fala, né? Teve alguma dúvida? Não paga para ver, né? Vai lá, junta a procuraçãozinha e está tudo resolvido, né? E nesse caso, se tivesse ocorrido a chamada procuração apta, ou seja, se o reclamante tivesse comparecido na audiência, teria sido validada essa presença dela no recurso de revista? Aí, tranquilo, né? Tendo registro, porque pode ter o registro expresso, né, da procuração em ata, ou simplesmente... O que não é comum. Não é comum, né, Zé Lúcio? Eu mesmo não me lembro, acho que nunca fiz em mais de 22 anos de magistratura. Mas, então, se compareceu, não registrou nada, é mandato tácito, que a jurisprudência trabalhista é bem tranquila em admitir a procuração, inclusive, para recurso. Tá. Outro pressuposto extrínseco aqui é o recolhimento de custas, Fabiano. E muita gente ainda tem aquela noção de cada etapa do processo é o pagamento de uma custas diferente, vai lá e recolhe a mais. Ou imagina que, uma vez recolhidas as custas pela outra parte, ele tem que fazer o recolhimento de custas também. Né? Alguns equívocos aí. Explica aí para quem está nos ouvindo como que funciona isso. Tem dois pontos que são fundamentais, Zé Lúcio, da gente destacar aqui como situações fora da curva. Primeiro, que as custas constituem despesa única. Então, se houver inversão da sucumbência, mas o meu adversário já pagou, ou são duas empresas condenadas, uma pagou, a outra não, está resolvido, porque o que importa é que haja o pagamento das custas, a grana caia lá no Tesouro, no caixa lá da União, né? Na Caixa do Tesouro Nacional, está resolvido. Agora, há uma situação bem peculiar que volta e meia a gente vê o advogado cair na cilada, Zé Lúcio, porque o TST está dizendo assim, olha, quando o recolhimento é insuficiente, eu tenho que dar prazo para regularizar na forma lá do Código de Processo Civil. Né? Isso está na OJ 140. Mas, se não tiver recolhimento nenhum, o TST entende que a situação não é aplicável na Justiça do Trabalho. Lá no CPC tem uma situação, manda comprovar em dobro, né, a despesa do preparo, mas no processo de trabalho o TST não aceita essa situação. Agora, há uma situação muito peculiar que os advogados às vezes caem, quando o tribunal majora a condenação da empresa e com isso ele majora as custas. Então, nessa circunstância, o advogado não pode esquecer nunca de botar o cliente para fazer o recolhimento dessa diferença das custas majoradas, porque o TST considera que é como se fosse uma fixação original de custas ali no processo. Então, esse valor que foi acrescido, se ele não for recolhido, o TST não considera que é um recolhimento insuficiente, porque pegaria lá o que recolheu no primeiro grau e teria só a diferença. Não, o TST entende que o tribunal impôs uma condenação de um valor X a mais, e se não tiver recolhimento desse valor, o recurso morreu por deserção. E nesse caso, vale uma cópia da guia de recolhimento ou tem que juntar o original? Vale cópia, até porque é o PJE, o advogado sempre declarando a autenticidade. Agora, tem situações, né, Zé Lúcio, que a parte tem que ficar esperta. Às vezes o advogado junta o documento de home banking, né? Ele faz o recolhimento
por internet, mas faz de uma forma que aquilo ali é um agendamento, então não tem uma autenticação imediata, aí já era, porque não fez a prova do recolhimento. Agora, há 2 semanas atrás, foi a última sessão da SDI antes do recesso de julho, houve uma questão lá dessa natureza. O relator foi o ministro Zé Roberto Freire Pimenta, e a discussão era justamente porque a parte demonstrou, ninguém descobriu que estava deserto. Tá? 3 semanas depois do recurso interposto, né, com a guia juntada sem autenticação, a parte foi lá, peticionou juntando a guia autenticada, que era autenticada da época do prazo recursal mesmo. Então, a tese que o advogado levou foi interessante. Ele falou, ó, se ninguém descobriu aqui a falta de comprovação, a empresa recolheu de forma adequada, tal, não gerou prejuízo a ninguém, né? Mas foi uma discussão bem interessante, mas a SDI manteve a posição tradicional, de que tanto o depósito recursal quanto as custas tem que recolher e comprovar no prazo do recurso, se deixar para comprovar depois já era. Então, você acabou citando um outro pressuposto extrínseco, que é o depósito recursal. Qual a finalidade do depósito recursal? Explica aí para os nossos assistentes. Olha, Zé Lúcio, a discussão da finalidade do depósito recursal é mais importante que nunca. Por quê? A finalidade é garantir previamente uma futura hipotética execução. E como juiz, assim, a gente adorava ter um monte de depósito recursal. É muito bom. Que descia, já libera. É muito bom, porque facilita, né? Agora, o que acontece, né, Zé Lúcio? Eu, assim, Data Vênia, a gente acaba, não tem jeito, né? O direito não tem como você concordar integralmente com... Pode ser uma corte superior, o Supremo, a Corte de Direitos Humanos, quem quer que seja, né? Agora, eu, com todo respeito, eu tenho crítica à forma como o TST está conduzindo hoje a questão das empresas que, por engano, recolhem o depósito recursal por outra guia. GFIP, né? Que vai para a conta vinculada do trabalhador, que era a forma de recolher antes da reforma trabalhista, e tem, inclusive, uma súmula, a súmula 426, dizendo que se não for por GFIP, o recurso será deserto. Tudo bem que houve aí um overruling, né, uma superação desse entendimento, mas aí o que acontece, né, Zé Lúcio? Hoje o recolhimento tem que ser feito por guia de depósito judicial. Né? Então, o que acontece? Eu teria que perguntar, qual a finalidade do depósito recursal? Garantir a execução. Ele não está garantido pelo recolhimento lá na GFIP? Claro. Está. E o pior, né, Zé Lúcio? O pior, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade da empresa condenada substituir o depósito recursal por um seguro garantia que muitas vezes pode até burocratizar o recebimento da execução pelo trabalhador. Né? Então, onde já se viu, eu aceito um seguro garantia e não aceito o depósito feito na guia GFIP, onde existe aí uma questão de proteção da confiança, enquanto não cair a súmula 426, que a gente sabe que depois da reforma trabalhista é um processo um pouco mais complicado, você revisar, derrubar uma súmula, mas existe aí, no mínimo, uma dúvida fundada, porque se a súmula está lá, eu vou na súmula ou vou na CLT. Os dois atendem, né, o requisito, a finalidade. Sim, corretíssimo. E aí, é possível complementar o depósito recursal? É possível. Se estiver equivocadamente depositado o valor? Aí o que acontece, né? A gente pensar que é o equívoco, não tem, é muito subjetivo, né? Então acaba que o elemento objetivo é que se recolher a menor pela OJ 140, será dada a oportunidade, sem prejuízo também, né, Zé Lúcio? É importante que se diga isso, que não necessariamente o relator vai mandar complementar, né? Porque pode ser uma situação de diferença ínfima
que antes do novo CPC o TST derrubava, mesmo que fosse 1 centavo a menos, né? Agora, recentemente, acho que uns 2 meses atrás, teve uma decisão relatada pela ministra Dora Maria da Costa na 8ª turma, e que ela disse o seguinte: olha, a diferença aqui é de centavo, então vamos deixar do jeito que está, não justifica você movimentar toda a máquina judiciária para mandar a empresa complementar uma guia com 30 centavos, né? Claro. Então isso acaba que é algo hoje uma tendência. Só que aí como a gente a gente não tem como saber até onde vai o que é razoável ou não, vai ter situação daquela empresa que está com dificuldade financeira, só que ela não sabe se vai conseguir a gratuidade da justiça e com isso a isenção de custas. Se o depósito é 9 mil e tanto, ela vai lá, deposita 4.800 e fica esperando para ver se vai mandar fazer o recolhimento ou se ela consegue a gratuidade. E aí a gente não tem como, a meu ver, peneirar, né, de tirar fotografia e falar, esse aqui tá forçando a situação, esse aqui ele merece, então não tem jeito. O doutor Paulo Basílio é um grande advogado lá de São Paulo, ele está dizendo assim, isso se não retirarem o juízo da recuperação judicial, não levantar antes da Justiça do Trabalho depois de recursão. Eu nunca aceitei essa possibilidade nas minhas unidades, já tentaram, mas nunca aceitei. Sempre disse que o depósito recursal é garantia, ou seja, ele já está vinculado àquele processo e não ao patrimônio da empresa, não pertence mais ao patrimônio da empresa quando ele está feito esse depósito, pelo menos era a minha posição. Bom, o recurso de revista, agora um dos outros requisitos é que ele não pode revolver os fatos, porque o juiz do primeiro grau analisa os fatos do caso. O TRT pode também revolver os fatos, ou seja, ir lá, olhar o depoimento da testemunha, ver o depoimento do reclamante e estabelecer os fatos. Bom, e o TST? Como que ele brinca com os fatos do caso? Porque uma coisa também é analisar os fatos, e outra bem diferente é fazer nova interpretação fática sobre os aspectos que pautaram o processo. E aí, Fabiano? Essa questão é complicada, é a súmula 126, né, Zé Lúcio? Para você ter uma ideia, no treinamento Seja Expert, eu gravei 10 aulas sobre a súmula 126. Porque são diversas as hipóteses, né, que a gente tem. Mas as principais situações, e a gente tem que distinguir, né? O que o TST não pode é fazer o reexame das provas. Seria o ministro ir lá no caderno processual, na ata de audiência, na documentação, no laudo pericial, para ler o que tem ali dentro e, com isso, reinterpretar os fatos. Mas o ministro pode fazer o reenquadramento jurídico, onde ele usa os fatos da forma como o TRT concluiu, interpretou os fatos e apenas muda a conclusão jurídica. Pode ter aquilo que eu chamo de redimensionamento dos fatos, que é a situação em que o TRT transcreveu no acórdão os elementos probatórios, né? Então, se teve essa transcrição, os elementos são esses, por isso o Tribunal Regional está entendendo assim. Então, o ministro do TST pode dizer, pera lá, se o elemento probatório que foi considerado é esse que está aqui no acórdão, não pode ter sido dada essa conclusão aqui, houve aqui um erro, então isso não seria propriamente um reexame dos fatos, porque são elementos que estão no acórdão. O TST diz também, por exemplo, que não é reexame de fatos, eu ir lá na inicial e na defesa, confrontando as peças postulatórias dos litigantes, identificar ali um fato incontroverso. O reclamante disse que é isso, a empresa concordou que é isso. Então, mesmo que o regional não tenha replicado esse fato no acórdão, o TST pode usar esse fato porque é um fato incontroverso, né? Então, tem uma série de ressalvas, mas a lógica mesmo, e a gente vê muito advogado forçar a barra, Zé Lúcio, de querer reinterpretar os fatos. Eu tenho feito reuniões com os meus alunos, eu já fiz quase 90 reuniões nos últimos 30 dias, onde eu pego ali um recurso de revista que ele já apresentou,
para tirar um raio-x. Ó, vamos, isso aqui você não vai fazer mais. Então, assim, é muito comum, por exemplo, o recurso está certinho, cara, para o advogado ganhar. Mas aí ele, naquela ânsia de querer defender bem o cliente, ele vai lá e dá um print num contra-cheque e bota no recurso de revista. Botou todo o trabalho a perder. Porque se aquilo é um elemento probatório que não estava no acórdão, eu não posso colocar no recurso de revista. Porque mesmo se eu tiver razão em todo o resto, o ministro pode derrubar, dizendo, olha, se esse print está aqui, é porque não seria possível, na ótica do recorrente, eu dar o provimento ao recurso que não fosse examinando esse documento. Então, isso aqui é reexame de fato e prova. Sim, então, o advogado tem que ter muito cuidado com esse tipo de excesso de zelo. Sim, porque o advogado, a tendência é imaginar que quanto mais elementos ele der para o tribunal decidir, melhor para ele, para o tribunal entender. Mas nesse caso... Nem sempre. Nem sempre. É um tiro pela culatra, como a gente diz lá. Exato. Bom, e um dos fatores para se tentar obter uma reforma da decisão através de um recurso ao TST é estabelecer uma divergência interpretativa entre os tribunais regionais do trabalho, ou uma interpretação diferenciada com relação às súmulas do TST, súmulas do Supremo, ou da seção de dissídios individuais do TST. Né? Exato. E muita gente acaba usando um acórdão de turma do TST para pautar um recurso de revista. Não dá. E aí, Fabiano, fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, não pode usar o acórdão de turma, mas o acórdão da turma do TST. Mas pode ser um elemento muito forte para argumentar, desde que o advogado saiba utilizar isso como uma boa arma. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Você vai lá no TST, faz uma pesquisa na SDI. Se você não achar, você faz uma pesquisa de turma. Aí, daquelas decisões de turma que você achar, você vai procurar, você vai separar uma que a turma, é claro, a tese da turma é a tese favorável ao seu recurso, você vai achar uma decisão do TST que confirma a decisão do regional. Aí você pega o número do processo desse processo, vai lá no site do regional, extrai o acórdão, né, a ementa conforme for, usa o acórdão regional como paradigma. E aí bota a cerejinha no bolo, de falar, olha, TST, inclusive essa decisão regional, ela foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que informa-se aqui apenas para fins de reforço argumentativo e conhecimento do tribunal. E aí transcreve a ementa. Né? E, pelo amor de Deus, o pessoal, eu estou virando garoto propaganda do Jus Brasil, de tanta live palestra que eu participo. O Jus Brasil é fantástico para fazer pesquisa, mas não pode tirar para juntar lá no recurso de revista, porque não é um repositório autorizado pelo TST. E o que é pior, às vezes o advogado pega então essa nossa informação. Ah, então eu não posso dizer que eu tirei do Jus Brasil. Aí pega a ementa do Jus Brasil, sem falar nada de Jus Brasil, e coloca no recurso. Gente, o ministro do TST sabe quando vocês transcrevem coisa do Jus Brasil, porque a transcrição lá está incompleta, ela não segue a súmula 337, em especial, lá tem uma data que não explica que data é, porque pela súmula 337 eu tenho que transcrever os dados do processo, pelo menos, qual é o TRT, qual é o órgão do tribunal, TRT ou TST, qual órgão do tribunal, o número do processo, a data da publicação e a fonte da publicação. Aí o advogado vai e me vira assim, professor, então eu vou citar agora que a fonte da publicação é o site do TRT. Eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus, não é isso não. Fonte, o site do TRT é o local de depósito, é o local, o repositório onde você vai extrair a decisão. Agora a fonte da publicação é o diário eletrônico. Aí em São Paulo é muito usado o Diário de Justiça do Estado, né? Então não necessariamente o TRT usa o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Eu então imagino tem que ter que já essa sim. identificação. É capaz que sim, né? Acho que as acho que decisões sim. mais antigas não, né, Sim. Zé Lúcio? Eu imagino que sim, atualmente. Não tenho também certeza acho que também. sim.
Bom, mas nesse caso, nem a decisão que eu use como paradigma da SDI, eu poderia buscar no site do TST? Precisaria também ser na fonte do diário? Não, pode ser no site. Agora, o que ocorre, né? Se eu for usar só a ementa, eu não preciso juntar a corda, eu não preciso nada. Se a ementa está redondinha, já expressa a tese que eu preciso, eu transcrevo. Usa a ementa e o site do TST já dá a ementa prontinha para você usar e citar do jeitinho que a súmula pede. Agora, quando eu preciso tirar trecho de dentro da fundamentação do acórdão, aí já é um pouquinho mais complicado. O advogado tem que extrair o acórdão do site. Esses últimos não tem problema, os últimos acho que 5, 6 anos já sai com a autenticação direitinho, né? Diferente. Muito antigamente você clicava lá o inteiro teor, ele abria um PDF dentro do seu computador, né? E não vale. Então, junta esse documento autenticado e, por segurança, o advogado ainda declara a autenticidade na própria peça de recurso. E para aqueles que gostam de emoção, né, a gente sempre tem que dar essa opção, né? Eu particularmente não gosto, né, principalmente porque no recurso você está lidando com direito alheio, né? Mas o advogado, se quiser, no lugar de juntar o acórdão do TST ou do TRT, ele pode juntar o URL de onde se encontra depositado a íntegra do acórdão. O TST, por maioria, sempre dá briga na SDI quando esse tema é pautado lá, mas sempre a maioria diz que vale a URL. E aí vem o problema, né? Porque muitas vezes o advogado transcreve a URL do próprio tribunal, transcreve a URL que dá para a página de busca, né, de pesquisa do processo. E para quem não sabe, o URL é o endereço eletrônico. Exatamente. É o que vem lá em cima no mecanismo de busca ou no seu... Enfim. E aí o que eu tenho que fazer é que o site que os tribunais dão, né, os tribunais trabalhistas dão essa opção de você abrir o acórdão na íntegra em HTML, né? Então ele vai abrir aqui na tela uma página do computador. Então é esse link, esse endereço eletrônico que o advogado tem que tirar e com cuidado para não esbarrar, não comer uma letra na hora de transcrever para o recurso, porque os assessores no TST eles são orientados para verificar a URL. Então, se jogou a URL lá no browser do computador e não saiu no acórdão, já era, não tem chance, também. Aquela divergência caiu. Quebrado o endereço eletrônico daquele acórdão, não é possível verificar a fonte, né? Exato, exatamente. Bom, mas... Então não dá para arriscar, junta o acórdão inteiro, não tem custo, não tem problema nem nada. E outra coisa, já que nós estamos falando nisso, o advogado precisa colocar a íntegra do acórdão que ele está recorrendo no bojo do seu recurso de revista, não é perigoso isso? Ele só colocar a íntegra é perigoso, porque na verdade eu preciso transcrever os trechos que demonstram a divergência de tese. Então, se a questão é lá de discussão de turno ininterrupto de revezamento, eu vou transcrever só esse pedaço que interessa. O resto do acórdão eu não vou transcrever, senão o ministro pode dizer, olha, isso aqui está irregular porque transcreveu o acórdão inteiro e daqui eu não sou capaz, não sou obrigado a adivinhar qual é o trecho aqui que... Exatamente. Mas, e para fazer esse cotejo, né? Essa comparação de divergências de entendimento. Esse é um outro ponto que também pega muitos os advogados. Faz um quadrinho comparando um com o outro e uma terceira coluna explicando aquela divergência. Como que não precisaria da terceira coluna, mas eu oriento assim, faz pelo menos as 2 colunas, o acórdão impugnado, o acórdão paradigma. Se você for usar 5 acórdãos paradigma, você faz 5 colunas, vai transcrever o trecho do acórdão atacado de novo, para deixar os 2 lado a lado, que é uma forma de facilitar para o assessor conferir a visualização e para aferir a especificidade da divergência jurisprudencial. E aí, se eu fiz esse quadrinho, aí a orientação é que a gente faça um raciocínio
de 3 passos. Eu, num parágrafo, vou dizer, olha, o acordo atacado traz a seguinte discussão fática, traz os seguintes fatos, assim, assim, assim. O acórdão paradigma também destaca-se, então, mostra que as premissas fáticas são as mesmas. Segundo parágrafo, o acórdão impugnado faz a seguinte abordagem jurídica. O acórdão paradigma também está fazendo essa abordagem, mas chegou a uma conclusão diversa. E o terceiro parágrafo, onde eu vou fazer a conclusão, batendo de frente com o acórdão paradigma e dizendo por que ele está errado. O acórdão atacado dizendo por que a tese expressa no acórdão paradigma, que é a sua, deve prevalecer. Uhum. Interessante. Estamos tendo uma aula aqui, ó, uma aula grande. Agora imagina o curso dessa turma, que aliás, o Humberto também participa lá do curso. Exato. Contigo, né? O Antônio Humberto está comigo lá. E agora nessa turma nova, Zé Lúcio, eu não estou nem divulgando isso, porque a nossa... Primeiro, assim, que a nossa intenção realmente é divulgar o que é ordinário no curso, né? E, em segundo lugar, porque a gente tem tido a prática de sempre brindar os nossos alunos com surpresas, né? Então, a hora que o pessoal acha que não tem mais coisa para tirar da cartola, tem, né? Aí chega o Fabiano. Então, o pessoal que está entrando, hoje é o último dia de matrícula, o pessoal já está recebendo lá os 2 primeiros módulos, semana que vem já entra mais aulas, mas é uma novidade agora dessa turma, que vai ser uma constante no nosso curso, vai ter uma aula oficial, uma aula inaugural. Então, no dia 18 de julho, né, que dá o outro sábado, das 10 ao meio-dia, a gente vai ter um evento ao vivo. Eu estou dando até o spoiler aqui, que alguns alunos não estão sabendo. A gente vai ter um evento ao vivo com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é um dos ministros mais técnicos hoje do TST nessa parte processual. Então vai ser bem bacana. E a gente tem também a participação de um advogado, que é o Rafael Lara. Ele não gravou as aulas ainda, ele é conselheiro federal da UAB, e vai trazer o curso de sustentação oral em memoriais na Justiça do Trabalho. Mas, assim, essencialmente, a maior parte das aulas é comigo, né, que é mais a questão específica do recurso de revista, e o Antônio Humberto trabalha bem pesado com o pessoal a parte do recurso ordinário, alguma base, né, que a gente vê, né, Zé Lúcio, é uma percepção minha. O meu curso, até o ano passado, era um curso presencial, por causa da questão do tempo, de logística, era um curso só de recurso de revista. Mas era uma necessidade que eu sentia de ofertar um curso mais completo para os nossos alunos, porque muitas vezes o advogado que fica expert em recurso de revista, ele passa a ser contactado por outros colegas para fazer o recurso de revista, e muitas vezes não dá para fazer nada, porque o advogado não fez aquele trabalho de base, de plantar as teses. Né? Principalmente no agravo de petição, né, Zé Lúcio? Que você tem que encher ali de questões constitucionais para depois colher, né, no recurso de revista, se for o caso. E esse é um outro ponto aí. Vamos tentar correr rapidinho aqui, porque tem ainda alguns temas palpitantes aqui. E o tempo nosso está acabando, infelizmente. Né? Bom, uma das circunstâncias é estabelecer aí o interesse e legitimidade para o recurso. Né? É sempre um panorama que é sempre analisado. E como que você caracterizaria aí o interesse e a legitimidade aí para fazer o recurso? Zé Lúcio, eu destacaria aqui 2 questões que eu acho que são interessantes disso aí, né? Primeiro é a questão que, a partir da reforma trabalhista, de ter a generalização dos honorários de sucumbência, passa a ser inexorável a legitimidade do advogado recorrer em nome próprio, até se for o caso, em relação a honorários advocatícios, seja porque o tribunal não arbitrou, o tribunal disse que não vai impor para o reclamante, tem alguns tribunais que têm adotado essa postura, ou mesmo a questão do percentual arbitrado, né? E há uma outra questão muito importante que diz respeito ao recurso quando eu não tenho sucumbência, né? Porque é uma
uma realidade que o advogado muitas vezes tem, que o cliente sofreu, em especial, um abuso processual ao longo do processo, uma questão que gerou um cerceamento do direito de defesa, mas ele ganhou. Então teve um caso recente, julgado pela 6ª turma do TST, a relatora foi a ministra Cátia Arruda, foi bem interessante, era um banco, o juiz indeferiu todas a oitiva de testemunha, discussão de 7ª e 8ª hora, e julgou o pedido improcedente. O trabalhador foi para o TRT com preliminar de cerceamento do direito de defesa e defendendo o mérito também. Então o TRT reconheceu que no mérito o juiz errou quanto à distribuição do ônus da prova e o ônus era do banco. Então inverteu a sucumbência, reconheceu o direito à 7ª e 8ª hora e disse, olha, como deu para enfrentar o mérito pela questão aqui dos princípios que regem as nulidades no processo do trabalho, nós não vamos nem analisar o pedido de cerceamento do direito de defesa. E aí veio o banco no ED querer alegar que ele sofreu cerceamento, que o tribunal tinha que declarar a nulidade por cerceamento de direito de defesa. Então, nesse caso, a gente sempre alerta os advogados. Ou usa o recurso adesivo, ou usa as contrarrazões como momento para pedidos dessa natureza, porque o TST tem admitido usar as contrarrazões quando eu não tenho sucumbência para uma espécie de recurso adesivo. Agora, se não formulou esse tipo de pedido, já era. A gente costuma dizer, né, Fabiano, que o recurso de revista começa com a petição inicial. É verdade. Onde você já vai plantando as suas teses, desde lá na sentencinha do primeiro grau. E isso é um dos pontos bem rapidinho aqui. O TRT não se manifesta sobre um aspecto. Você entra com embargos de declaração para que ele analise aquele fato ou aquela matéria legal. E ele ainda continua silente. O que faz o advogado? Tem sido muito comum o TST reconhecer a nulidade por negativa de prestação jurisdicional nesses casos, quando o tribunal deixa de abordar um aspecto bem relevante e que seja relevante não só para o julgamento da causa em si, mas para a própria análise do recurso de revista. Então, nessa situação, o advogado vai lá, faz a preliminar, mas tem que fazer bem feita, ele tem que observar que a partir da reforma trabalhista, aliás, a reforma só consolidou o que o TST já vinha dizendo, né, que ele tem que transcrever o trecho do ED, só o trecho, não pode ser o ED inteiro, e o trecho do acórdão que julgou o ED, para demonstrar que ele tentou suprir a omissão no regional e não conseguiu. Tá. E no aspecto legal não precisaria, porque entende-se implicitamente analisado o tema? Aí é para premissas jurídicas, né? Sim, então, por uma questão jurídica, o advogado vai apresentar o ED e se o TRT persistir na omissão, considera-se o pré-questionamento fictício. Eu reparei, inclusive, Zé Lúcio, os advogados, aí é uma coisa que eu vou ajustando o curso conforme eu vejo o andar da carruagem, né? E eu vou reforçar algumas aulas porque eu percebi que os advogados estão tendo dificuldade, em alguns casos, de separar o que é fato, o que é direito. Tem casos que realmente são sutis, né? Quando você envolve, por exemplo, um regulamento de empresa, uma norma coletiva, é uma norma jurídica, mas para o recurso de revista é tratado como uma premissa fática. Então, se o advogado cochilar, não ter ali muito claro o que a norma coletiva dizia, o que o regulamento de empresa dizia, o TST não vai reconhecer que fictamente está aprovado. Né? Ok. Fabiano, nós teríamos ainda que tratar da transcendência, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai cair a nossa live. Eu gostaria de agradecer muito a sua gentileza, né, assim, conosco, de estar explicando sobre o recurso de revista. É uma delícia bater esse papo contigo. Muito aí. Massa. Tantos amigos que fizeram um monte de perguntas, a gente vai ficar devendo essas respostas. Mas, é bom para chamar o povo para o seu curso aí, Seja expert em recurso de revista aí com o Fabiano e com Antônio Humberto. Não é? E eu estou vendo que dá para fazer a chamada do curso, que tem vários alunos que estão aqui na live. Muito obrigado a todos. Valeu, um grande abraço. Essa tarde de sexta-feira conosco. E, Fabiano, felicidade para você.
Papai do Céu te ilumine aí, cuide bem da sua família e todos aí, tá bom? Amém. Tudo de bom. Se cuide aí, né, na Escócia. Tá bom. Grande abraço. Um grande abraço, um beijo grande para todos. Tá, até logo.